Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Um grande abraço a todos. Vamos falar do Campeonato Paulista da Série A2, a segunda divisão. Terminou neste final de semana, neste domingo, dia 6 de março, a 12ª rodada. Faltam só 3 rodadas para terminar a primeira fase. 3 rodadas apenas, hein? E olha, gente, o Campeonato Paulista da Série A2 é o seguinte: são 16 clubes, turno único, ou seja, 15 jogos, já foram disputados 12. E aí os 8 primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase e os 2 últimos são rebaixados para a terceira divisão, a Série A3. E olha, nessa 12ª rodada saiu o primeiro classificado para as oitavas, é a Portuguesa, líder Portuguesa. Grande campanha da Portuguesa e conseguiu pela primeira vez nos últimos anos, né, a classificação antecipada e liderando. Vem liderando e jogando bem. Outra novidade também nessa 12ª rodada. O Rio Claro, que depois que contratou o Alberto Félix, que entrou no lugar do Adilson Teodoro, engatou 6 jogos invictos e entrou no G8. Entrou e tirou o Juventus, hein? Que faz 6 jogos que não vence. Entrou o Rio Claro, saiu o Juventus. Situação complicada do Juventus. Outra também definição que está bagunçando a zona do rebaixamento. O Audax, que ficou um tempo lá na zona de rebaixamento, saiu e agora de novo voltou. O Monte Azul venceu em casa o Juventus, tirou o Juventus do G8, saiu da zona do rebaixamento e o Audax, que tomou uma traulitada da Portuguesa Santista, voltou para a zona do rebaixamento. E temos o Red Bull Bragantino, não, Bragantino não, é Red Bull Brasil, né? O Red Bull Bragantino é a primeira divisão. O Red Bull, 12 pontos, ele tem 3, praticamente rebaixado. Ele se venceu os 3 jogos, ele não venceu nenhum, hein? Em 12 rodadas não venceu nenhum. Se ele vencer os 3 últimos jogos, ele vai a 12. 12 já tem o Monte Azul e o Taubaté. Ou seja, enquanto a Portuguesa está classificado, o Red Bull Brasil praticamente rebaixado. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Tem vídeos da Série A3, da Série A2, tem vídeos da Série A1, enfim. E dê o seu like, dê sua opinião, dê sua informação. Vamos fazer esse bate-papo. Vamos começar então com o jogo da líder Portuguesa com o vice-líder, o Barueri, né? Que era o Oeste Barueri. Antes era o Oeste de Itápolis. Bom, se o Oeste vencesse a Portuguesa em casa, lá em Barueri, ele seria o líder, ele tomaria a liderança da Portuguesa. O jogo foi muito bom. Começou com 1 minuto de jogo, o Oeste meteu uma bola na trave da Portuguesa. Acompanha esse jogo inteirinho. A Portuguesa, depois, o Fernando Henrique, aquele goleiro experiente, está lá no Oeste. A Portuguesa meteu uma bola, um chute muito bonito do Cezinha. Ele fez uma defesa fantástica. Depois, numa cobrança de escanteio, o zagueiro Luizão também cabeceou. Ele fez uma outra grande defesa. Depois, um passo do Léo Castro para o Cezinha. Ele também fez a defesa e garantiu 0 a 0 no primeiro tempo. O segundo tempo, mais uma vez começou o Oeste com tudo. O Feijão, ex-lateral da Portuguesa, cruzou. O Léo Ceará pegou de primeira e o Tomazella, que fez uma grande defesa. Aí o jogo ficou muito pegado, um calor escaldante em Barueri. O jogo foi 11 horas da manhã do sábado. E aí as equipes caíram de produção, os treinadores fizeram todas as substituições e tal. Mas enfim, 0 a 0. 0 a 0 classificou a Lusa. Além dela ser mantida na liderança, ela foi a primeira equipe classificada das 8 a garantir presença nas quartas de final. A Lusa está nas quartas de final. E o Oeste está quase lá, porque a Lusa tem 25, o Oeste tem 23. O Oeste está quase lá, também manteve a segunda colocação, muito bem colocado. Os dois, né? Os dois não, a Lusa já está. Mas o Oeste fatalmente também vai se classificar para as quartas de final. Aí vamos falar então do terceiro colocado, que é o 15 Piracicaba. Manteve a sua terceira colocação e olha, provocando uma crise no Lemense. O 15 Piracicaba foi jogar com o Lemense, que era o quarto colocado, lá em Leme. E o 15 venceu por 1 a 0, um gol do Lúcio Flávio, o artilheiro Lúcio Flávio, aos 46 do primeiro tempo. E o Lemense, após a partida, mandou embora o técnico Rogério Henrique. A 9ª demissão em 12 rodadas, hein? Coloquei lá no blog do Futebol Caipira, se você quiser dar uma clicada lá, todos os treinadores que já caíram e tal. O Rogério Henrique foi o 9º em 12 rodadas. Bom, o Lemense vai promover essa reformulação, mas continua bem colocado. O 15 é o terceiro colocado com 22, e o Lemense, que era o quarto, agora é o quinto com 18. Caminha aí para se classificar.
mas vamos ver o que acontece. Se eles vão manter o Carlão. O Carlão, desde o Atibaia, ele é auxiliar permanente. Cai alguém, ele fica, daí o time começa a cair de novo, eles voltam ele para auxiliar permanente e contratam um treinador. Vamos ver o que vai fazer agora. O Lemense, que está ali brigando pela classificação. Então o 15, com 22 pontos, 3 a menos da Portuguesa, é o terceiro colocado, uma vitória se garante na classificação, e o quinto colocado é o Lemense com 18. O quarto com 21, também caminhando para sua classificação, é o Linense. Que grande campanha do Linense, que o ano passado foi campeão da Série A3, hein? Jogando em casa contra o Velo Clube, outro time dentro do G8, o Velo Clube suou, o Linense suou, mas com um gol do artilheiro Matheus, hein? O Matheus Melo, no cruzamento da direita, ele deu um tapa na bola, fez 1 a 0 aos 26 do primeiro tempo, garantiu a vitória e agora é o artilheiro isolado da competição com 6 gols, hein? Artilheiro da competição. Linense vai bem, obrigado, é o quarto colocado com 21 pontos e apesar da derrota, o Rio Claro, o Velo Clube caiu para a oitava colocação, caiu 2 posições, era o sexto, está na oitava. Mas na décima, com 16 pontos, ele ainda está dentro do G8. Mas não pode vacilar mais lá, porque o Juventus tem 15 e saiu, o São Caetano tem 14 e saiu. Então o Linense, o Velo Clube não pode vacilar. E o Linense é o quarto colocado. Fechando, né? Já que o Velo foi o oitavo e o Lemense é o quinto, na sexta colocação o São Bento. São Bento do Paulo Roberto. Olha, o Paulo Roberto, toda vez que vai para o São Bento, o técnico Paulo Roberto Santos faz uma campanha espetacular. Foi em São Caetano do Sul e meteu 3 a 1 em cima do São Caetano. São Caetano já tinha saído do G8. Com essa traulitada, ele saiu da 9ª colocação, já caiu para a 10ª. O São Bento fez com o Diego Sacomã, aquele zagueiro que ano passado era da Portuguesa, de cabeça logo no comecinho da partida. Depois o Julián, no primeiro tempo, ainda fez 2 a 0. Aí o Lobato descontou para o São Caetano aos 38 do segundo tempo, mas na reta final ainda o Wilson Júnior fez 3 a 1. Moral da história, o São Bento era o oitavo, virou sexto, subiu 2 posições, 18 consolidado ali dentro do G8. E o São Caetano com 14 pontos, tá a 2 pontinhos do Velo que está no G8. Ainda tá fácil, mas ele tá tomando muita traulitada aí, tá ficando complicado, hein? Tá ficando complicado. E aí, fechando o G8 na 7ª colocação, já que o Velo perdeu do Linense e caiu para o oitavo, na 7ª colocação, a novidade, o Rio Claro que tirou o Juventus. Quando o Juventus perdeu do Monte Azul 2 a 1, o Rio Claro, mais uma vez, pegou lanterninha ali, Red Bull lá em Rio Claro. E o Red Bull ficou lá atrás, só fazer pontinho para não cair e tal, papapá. Mas ainda, mesmo com toda a dificuldade do mundo, o jogo foi agora fechando a rodada neste domingo, o Rio Claro fez 1 a 0 com o gol de Thiago de cabeça, um cruzamento da direita, ele dá uma cabeçada bonita, fez 1 a 0. 1 a 0, foi um resultado magrinho diante do Lanterna, e praticamente rebaixado, mas levou o time para a 7ª colocação com 17 pontos. Um pontinho à frente do seu rival, o Velo. 2 equipes de Rio Claro e o Velo. Os 2 dentro do G8. E o Red com 3 pontos só. Adeus, já pensa na Série A3 do ano que vem. É time de garotos, porque os bons mesmo estão no Red Bull Bragantino. Aí monta a molecada, vai fazendo o teste e tal. Não pode subir, né? Porque o Red Bull Bragantino já está na primeira divisão, enfim. É um laboratório, o ano que vem esse laboratório vai ser na Série A3 do Campeonato Paulista. Bom, nos outros jogos da rodada, o Monte Azul, que estava na zona do rebaixamento, venceu o Juventus nesse domingo de manhã por 2 a 1. O Ramon fez 1 a 0 para o Monte Azul, o Helder aos 37 do segundo tempo, o zagueirão fez 1 a 1. Mas aos 49, nos acréscimos, o Matheus Destro fez 2 a 1, tirou o Monte Azul da zona do rebaixamento, empurrando de novo o Audax, e tirou o Juventus do G8. Então agora o Monte Azul subiu para a 13ª colocação com 12 pontos. E o Juventus com 15 pontos tem um ponto a menos que o Velo, saiu do G8 pela primeira vez, hein? Vamos ver como se comporta o Juventus com essa situação. E outra situação muito boa é para a Portuguesa Santista, jogando em Santos. Deu uma traulitada, que o Audax é um saco de pancadas essa temporada. Que pena, hein? Que pena. O seu Mário investe tanto lá e tal... O cavalinho não deu jeito no time. Bom, Portuguesa Santista, que tinha muitos empates e poucas vitórias, meteu 3 a 0. Rafael Toledo, David e Joãozinho. Moral da história, Portuguesa Santista com 13 pontos, agora está a 3 do G8.
3 do G8. Tá certo que tá 3 da zona do rebaixamento também, mas tá respirando aliviado. E o Audax com 10, agora tem 2 a menos que o Monte Azul e 2 a menos que o Taubaté. Olha o Audax aí correndo risco de cair, hein? Olha o Audax aí correndo risco de cair, o que é um perigo, Então, essa é a rodada. Recapitulando para vocês, Portuguesa primeiro, o G8, 25 classificada. Oeste segundo, 23, 15 terceiro, 22, Linense quarto, 21, Lemense quinto, 18, São Bento sexto, 18, Rio Claro sétimo, 17, Velo Clube oitavo, 16. Aí próximo, na nona colocação, Juventus com 15, São Caetano com 14. Aí vem com 11ª colocação, com 13, a Portuguesa Santista e o Primavera. Né? O Primavera que empatou com o Taubaté 2 a 2. Até esqueci de falar esse resultado para vocês. Primavera 2, Taubaté 2. O Bambam fez mais 2 para o Taubaté. Tinha feito 3 na vitória passada. Fez 5 gols nos últimos 2 jogos. E o Primavera com o Alexandro, o irmão do Richarlison, e o Samuel de cabeça fez 2 a 2. Enfim, esse resultado foi ruim para os dois porque eles não encostaram no G8. Mas estão saindo ali da proximidade da zona do rebaixamento. Então, Primavera tem 13 junto com a Portuguesa Santista e o Taubaté tem 12 junto com o Monte Azul. Mas todos correm risco ainda de rebaixamento porque com 10 tem o Audax. É uma rodada apenas. Então tem que tomar cuidado, principalmente porque a competição está funilando. E já que a gente está falando na funilando, vamos falar então da 13ª, a antepenúltima rodada, que já vai começar terça-feira agora. Estou falando esse vídeo aqui dia 6, o domingo, 6 de março. No dia 8, terça-feira, Lemense Oeste. Quem vencer está praticamente classificado. Principalmente o Oeste, que é o segundo colocado. O Lemense nessa crise toda, sem treinador, provavelmente com o Carlão interino, vai jogar em Leme de novo contra o Oeste. Briga de G8, e quem vencer praticamente, faltando 2 rodadas, vai carimbar sua vaga também junto com a Portuguesa. Na quarta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos o Primavera com o Juventus. Os dois, o Juventus querendo voltar, jogando em Indaiatuba na casa do Primavera, e o Primavera, olha, se vencer e o Velo tropeçar, ele vai colar ali no G8. Jogo que vale muito. 3 horas também da quarta-feira, dia 9, Rio Claro e Audax. Rio Claro entrou e quer se consolidar no G8. O Audax, zona de rebaixamento, precisa vencer para sair. Olha que jogo também interessante. 16 horas, o Red Bull vai jogar em Bragança Paulista contra o Velo. O Red Bull lanterna com o Velo na 8ª colocação. Vale para os dois. O Red Bull praticamente já caiu, né? Então vai cumprir tabela. São Bento e Monte Azul às 19h30 de quarta-feira. São Bento consolidado ali no G8 e o Monte Azul querendo encostar. Outro jogo, duelos de azulões, interessante. 20 horas de quarta-feira, Portuguesa e Taubaté. Portuguesa já classificada, se o Sérgio Soares quiser testar, fazer algumas coisas, poupar alguns, pode fazer. Mas até para não perder a liderança, né, tem 25 e o Oeste tem 23, acredito que no mínimo ele vai dar uma mesclada. E o Taubaté desesperado para encostar e se afastar da zona do rebaixamento. Às 20 horas na quarta-feira também o São Caetano com o Linense. São Caetano precisa vencer para voltar, jogando em casa. E o Linense vem bem ali dentro do G8, tranquilo. Jogo que importa muito é para o São Caetano. O Linense até o empate é tranquilo. E finalizando a rodada também às 20 horas de quarta-feira, o 15 de Piracicaba, terceiro colocado. Se vencer, vai se consolidar e se classificar para a próxima fase, enfrentando a Portuguesa Santista, que vem embalada e quer encostar no G8. Outro jogo interessante. Então nessa antepenúltima rodada, a 13ª das 15... quarta-feira vale muito para todo mundo. E eu venho aqui quarta-feira à noite, claro, passando todas as informações para você, quem já se classificou e até se alguém já se rebaixado. Acho que a rebaixada que é difícil, porque o Red Bull já está rebaixado e a outra vaga vai ficar até a última rodada. Mas eu venho quarta-feira à noite com todos os detalhes da 13ª rodada, a antepenúltima. Forte abraço a todos, até a próxima!